Olá, meu nome é Ana Letícia, eu sou médica ginecologista da AMED e hoje vou tirar algumas dúvidas sobre esses métodos. Então vamos começar pelo método mais comum e que possivelmente você já utilizou alguma vez na vida. Então vamos começar pelo método mais comum de todos, que são as pílulas anticoncepcionais. Você possivelmente já utilizou eles alguma vez na sua vida. As pílulas, elas podem conter 2 hormônios, como podem conter apenas um hormônio. Geralmente, a gente escolhe com a paciente através da conversa, identificando se ela tem alguma doença por trás, se ela usa alguma medicação todos os dias, para a gente identificar qual que vai ser a pílula ideal para ela. E esse acompanhamento com o seu ginecologista é essencial, porque às vezes você não vai se adaptar ao método que a gente passou, mas aí a gente pode mudar para outra pílula anticoncepcional. E a forma adequada de tomar a pílula? Bem, isso vai variar do método que a gente está utilizando. Geralmente, aqueles que têm 2 tipos de hormônio é necessário fazer uma pausa, que dependendo do anticoncepcional pode ser de 7 como de 4 dias. Já aqueles que usam um único tipo de hormônio, é contínuo o uso, não faz pausa. Qual que é o melhor horário para tomar a pílula anticoncepcional? Isso vai variar, é o momento em que você se lembrar. Geralmente, muitas pacientes sentem muita náusea ao tomar o anticoncepcional. Então, o que eu sempre recomendo é, depois do jantar, antes de dormir, tomar o seu anticoncepcional. E se for necessário, se a náusea ainda persistir, pode tomar uma medicação como Vonal, Bromoprida, qualquer medicação que você geralmente já toma para cortar a náusea. E nos casos de esquecimento, se você esqueceu, por exemplo, hoje, mas se recordou amanhã, você vai tomar 2 comprimidos, o que seria o de hoje e o que seria o de amanhã. Mas se você esqueceu por mais de 24 horas, uma recomendação que eu sempre dou às minhas pacientes é você usar pelo menos a camisinha nos próximos 5 a 7 dias, porque daí a gente já perdeu aquele efeito excelente do anticoncepcional. E se você usa alguma medicação todos os dias, eles podem afetar a absorção do estômago da pílula anticoncepcional e ela não ter o seu efeito pleno. Como, por exemplo, hoje em dia a gente está utilizando muitas canetas emagrecedoras para combater a obesidade. E nesses casos, elas diminuem a absorção do anticoncepcional. E se você é aquela paciente que se esquece de tomar o anticoncepcional, talvez esse não seja o melhor método para você. Então, talvez para você que sempre se esquece de tomar os anticoncepcionais, vamos agora para os métodos de longa duração, com o principal e o queridinho da maioria das pacientes, o Dilmirena. O Dilmirena, ele é composto de um único hormônio, o levonorgestrel, que, gente, calma, ele não é desse tamanho, ele é menorzinho, fica lá dentro do útero e normalmente as pacientes toleram super bem inserir em consultório. Para aquelas pacientes que se sentirem muito incomodadas, a gente pode inserir com sedação no centro cirúrgico. O Dilmirena, ele tem uma duração de 8 anos. E se você quiser, às vezes, engravidar nesse intervalo de 8 anos, daqui a 2, 3 anos depois que inseriu o Mirena, fique tranquila, a gente retira em consultório e no próximo ciclo menstrual você pode engravidar. Agora, se você quiser, depois de 8 anos, vencer o Mirena e quiser trocá-lo, também é possível realizar ao mesmo tempo. E por que ele é o queridinho das minhas pacientes? Porque além de ter uma duração de 8 anos, ele leva, em alguns casos, não em todos, a ausência de menstruação durante o período em que está utilizando ele. E se você é uma paciente que não gosta de sangrar, não gosta de usar coletor menstrual, não gosta de usar aquelas calcinhas absorventes, nem absorvente íntimo, talvez esse seja o melhor método para você. E agora nós vamos falar sobre o Implanon. O Implanon também é composto apenas de um hormônio e ele é um bastão que a gente insere em consultório, a gente aplica anestesia na região e a gente coloca o dispositivo lá. Ele tem uma duração de 3 anos. E se fosse para falar para vocês qual que é o melhor método de todos, até mesmo do que a cirurgia, do que a laqueadura, é o Implanon. E o Implanon incomoda? Não. A gente insere normalmente no braço não dominante, a paciente fica com um torniquete por 24 horas ali na região, depois ela tira e vida que segue normal. As pacientes não se sentem incomodadas com esse dispositivo no braço, de forma alguma. Dá para fazer suas atividades habituais. Se você é uma paciente que sofre muito com a TPM, com as cólicas no período perimenstrual, esse pode ser o melhor método para você. E o efeito colateral mais comum do Implanon é o sangramento, mas podem ficar calmas. Geralmente esse sangramento é regular nos primeiros 6 meses de uso do método. E depois disso, 80% das pacientes vão entrar em ausência de menstruação utilizando ele. O tipo de paciente que você vai ser, se sangra muito ou se fica em ausência de menstruação, infelizmente não consigo te falar, mas vale a pena tentar ele. E me fala, qual desses 3 métodos anticoncepcionais você utiliza? E se você gostou desse tipo de vídeo, comenta, compartilha, dê o like e se inscreva aqui no canal.